apresentando, né, Neuzinha? Sim, boa noite. É com carinho que estamos aqui hoje, pedindo licença para entrar na sua casa. Estamos aqui eu, Neuza Pulga, Tatiana Mendes, Daniela Pascotto e doutora Juliana Paola. Nesta live, podemos começar a falar, sim? Pode. Eu vou me apresentar, então. É como se muitas pessoas de São José me conhecem, mas fora de São José, que deve ter alguém, as pessoas não me conhecem. Eu sou Neuza Pulga, sou odontopediatra há mais de 45 anos, e nesse meu tempo de 45 anos, passou muita água por baixo da ponte, em busca de conhecimento, em pós-graduação, em mestrado, tudo isso, mais o atendimento que você faz no consultório para aquele seu paciente é um tratamento personalizado. Então, buscando conhecimento, você busca sim lá fora, mas dentro do seu consultório, você atende de forma especial aquele paciente. Inclusive, eu digo que meu paciente é meu filho mais velho. E essa criança, seja também atendo hoje já os adultos, que foram os meus pequenos também, e o meu foco sempre é não olhar só o dente, e sim o dono do dente. E chegou um tempo que eu falei, poxa, preciso sair do consultório, preciso modificar, não ficar mais em quatro paredes. E eu encontrei na Dani, na Tati, as minhas companheiras, e desde 2018 nós iniciamos o curso moderno odontopediatria inclusiva, integrativa e inclusiva. O termo é grande, a gente cola a língua até para falar, não é verdade? Moderna odontopediatria integrativa e inclusiva. Buscando isso sim, buscando a integração do nosso paciente. E hoje, nesta live, que tem muito conteúdo que vocês vão ver no decorrer dela, houve o encontro da nossa formação, do nosso curso de odontopediatria integrativa e inclusiva, a formação da AMO Odontopediatria. A AMO pilotada pelo Nelson e pelo Nilson. Então, hoje, nós estamos dando o start da AMO Odontopediatria pré-natal odontológico. E dentro de tudo isso que vai decorrer nessa live, nós vamos ver a parte sistêmica, ver tudo relacionado com a saúde bucal da mãe, né, da gestante, buscando uma vida melhor para esse bebezinho, que é o bebê saudável, que nós buscamos é o bebê saudável. Por quê? O papai e a mamãe trazem a carga genética de cada um, trazem a parte psicológica e emocional de cada um, e o bebezinho, nessa formação, ele vai ter, dentro do pré-natal odontológico, muitos pontos que tenham todo um tratamento para que ele possa ter condições muito melhores para os dentes. E no decorrer dessa live que nós vamos ver. Então, eu quero iniciar com a doutora Tatiana Mendes. Eu vou compartilhar a tela. A gente vai passar alguns slides para ir conversando com vocês. Então, no começo tem um slogan, né, que foi criado pela nossa querida Neuzinha. Ela vai iniciar falando um pouquinho, então, essa introdução do porquê que a gente está trazendo hoje para vocês, mães, gestantes, e que estão querendo ainda engravidar, a importância, então, da gente fazer esse cuidado da saúde bucal, sempre integrada com a saúde sistêmica do paciente. A doutora Juliana depois vai falar com a gente também, que ela é médica, obstetra, né, ginecologista, e para mostrar para as mães gestantes que estão nos assistindo a importância, então, desse tratamento integrado no pré-natal, tá? Vou compartilhar aqui a tela com vocês.
Aí vai aparecer a carinha de cada uma conforme for falando. Deixa eu ver se eu consigo passar. Não está passando. Aí passou a primeira. Esse slogan é o slogan que a nossa querida mãe Neuzinha, a nossa amiga Top More, 45 anos de odontopediatria, criou, né, Neuzinha? Toda mãe... É um pouquinho mais que 45, mas é que assim, toda mamãezinha, toda vovozinha, todos nós queremos o melhor para o nosso filho. Nós queremos a melhor escola, o melhor centro de vacinação, toda a gente quer o melhor, a gente busca o melhor. Toda mãe busca o melhor para o seu filho. Então, esse melhor é que eu vejo que dentro disso que a gente tem esse protocolo de pré-natal odontológico vai dar para a nossa mãezinha gestante. Então, é aquilo que eu já disse no início, né? Um bebê saudável. Inclusive, quando você colocou, eu falei assim, nossa, é exatamente isso, né? A borboletinha, né? Ela vai saindo do casulo e o bebezinho está lá no casulo, né? E toda essa história de vida que a mamãe tem junto com esse filhinho. Então, como eu disse antes também, né? Essa união do papai e da mamãe, a mamãe tendo essa saúde sistêmica, essa saúde bucal toda equilibrada, ela vai ter isso mesmo, esse bebezinho fazendo a função dele, né, após o nascimento, que é a função de respiração, de amamentação, etc., que todos nós vamos, a cada paciente, conversando, explicando no consultório. Ok? Sim, eu vou tentar passar o próximo. Às vezes trava um pouquinho, não sei por quê. Está travando para passar. Eu vou interromper e vou colocar de novo para ver. Por que será que está travando? Mas você pode começar a falar da parte sistêmica, é isso, a partir daí... Está travando a tela. Aí... Então, onde você clicou? Então, a gente vai falar um pouquinho com vocês, a Neuzinha introduziu, sobre a importância, né? Todo esse estado nutricional que a mãe chega no consultório, geralmente a mãe chega no consultório odontológico, gestante, porque tem algum problema de saúde bucal. Então, a nossa intenção aqui nessa live é enfatizar e mostrar para as mães a importância de se procurar o consultório odontológico, no pré-natal odontológico, para fazer para ter todo esse cuidado, né, dos cuidados sistêmicos e dos cuidados bucais da mãe durante a gestação, né? Porque o bebê, ele é um reflexo de toda uma história, né, do passado da mãe e do pai, né? Esse é um artigo que eu gosto muito, de 2014, da Science, que ele fala, né, que a criança ela é resultado de tudo que aconteceu no passado, né? A nutrição ela é a base da vida. Então, quando a mãe chega no consultório e a gente faz toda aquela avaliação bucal, a boca ela é o espelho do corpo, ela conta muita coisa do que está acontecendo nesse organismo. E a partir do momento que o dentista tem esse acesso à cavidade bucal e consegue, dentro de uma avaliação bucal, perceber algumas enfermidades bucais que a mãe traz durante esse período de gestação, é importante corrigir e tratar isso junto com a parte sistêmica, porque o bebê ele está sobre formação, né? Então, é muito importante.
toda essa parte. Então, assim como a gente fala assim que é importante arar a terra para produzir bons frutos, né? Os pais e as mães, eles devem pensar da mesma maneira. É importante cuidar de toda essa parte da saúde, de modo geral, para pensar em gerar um bebê saudável. Mas aí vocês falam, Tati, mas por que você está falando tanto da parte sistêmica, né? Se a gente está preocupada com a formação dos dentes do bebê, então, quando que inicia a formação desses dentes? Né? Aqui eu tenho a foto de uma lâmina dental, da formação aqui de um dentinho, né? Durante o início lá da gestação, se fala em 7ª semana intrauterina, mas tem artigos novos falando em 4ª semana intrauterina, então é muito cedo. A formação dental, são células muito sensíveis, né? Os ameloblastos que a gente fala. Então, é muito importante que a mãe, nesse momento, no início da gestação, ela esteja com essa parte sistêmica muito bem nutrida, né? São vários os nutrientes importantes para a formação do dente do bebê, que se inicia lá na 7ª semana intrauterina, no início da vida. Então, se eu estou formando um bebê com dentes bem formados, eu estou levando também para essa gestação, para esse bebê, um bebê com uma saúde de forma integral, muito bem formado, com uma saúde com um terreno equilibrado, que a gente fala, né? Eu gosto muito dessa frase, que é uma frase do Alex Carrel, que ele fala: o terreno equilibrado é a base de uma vida saudável. Então, assim, são vários os nutrientes importantes nessa fase para que ocorra a formação dos dentes do bebê. Então, se eu tenho uma falha nutricional, é uma epidemia hoje dentro dos nossos consultórios. Quem é o odontopediatra que está nos assistindo, quem é da área da saúde, médico, é muito comum hoje a gente ter no consultório odontológico, a hora que eu abro a boca desse bebê, ó, isso aqui é um bebezinho com mancha já, com malformação em esmalte, tá? Aqui é uma criança que acabou de erupcionar o primeiro molar permanente, todo malformado, com falha em esmalte e dentina. Esse aqui é um bebê de 1 ano e meio, que a mãe chegou e os dentinhos tinham acabado de erupcionar com malformação em esmalte e dentina. E aí, desde 2011, que eu comecei toda essa investigação da parte nutricional e comecei a pedir, não só fazendo a avaliação clínica dessas crianças no meu consultório, fazer uma avaliação da mãe que gerou esse filho. Então, são várias as carências nutricionais que impactam a formação, já então, dentro do ventre, esses dentes mal formados. E o que acontece? Dentes rugosos, mal formados, o que ocorre mais cedo na boca? A doença cárie. Então, a gente tem hoje, num momento que a prevenção deveria ser o carro-chefe da odontologia, é muito difícil fazer prevenção em crianças que chegam no consultório com esses dentes rugosos, que param mais placa, mais difícil de escovar, né? Mais sensíveis à placa bacteriana e ao tipo de alimentação que essa criança consome nos dias de hoje. Então, é muito importante essa avaliação e fazer a prevenção verdadeira já dentro do ventre da mãe. Né? A gente, como odontopediatra, a gente está muito acostumado a fazer profilaxia, flúor, fazer todo esse cuidado de prevenção a partir do momento que a criança começa a frequentar o consultório, mas, na verdade, a prevenção ela pode ser feita muito antes, no pré-natal odontológico, quando a mãe chega e a gente consegue detectar algumas carências nutricionais que podem trazer esse tipo de formação que vai ser muito prejudicial para a criança no decorrer da vida dela. Então, eu vou falar só de uma vitamina aqui, são várias que a gente, nosso protocolo, que a gente tem um protocolo de atendimento nutricional do pré-natal,
né, integrativo. São várias as vitaminas e nutrientes que a gente faz avaliação sistêmica, mas uma das que assim, é muito, muito importante é a vitamina D, que não é uma vitamina, ela é um pré-hormônio. E são vários estudos, eu vou mostrar um para vocês, que é um estudo muito importante, de 2014, que fala que a carência da vitamina D, a vitamina D é um pré-hormônio que ela faz homeostase do cálcio no organismo e também trabalha a parte sistêmica, né? Ativando leucócitos, monócitos. Então, a partir do momento que tem a falha dessa carência, desse importante hormônio no organismo, a nossa sociedade mudou muito. A gente vive uma vida moderna hoje, né? Que é fora da exposição solar, dentro de ambientes fechados. Então, você entra no carro, tem isso filme, é muito difícil a absorção. Hoje, a melhor forma hoje de se obter a vitamina D seria através do sol. A gente se expõe muito pouco, né? Usa filtro solar. Então, essa epidemia da falta de vitamina D na corrente sanguínea acaba dificultando essa homeostase do cálcio no organismo. E como o dente está formando muito cedo, desde a 7ª semana intrauterina, é uma das, não é só ela, das nutrientes que vão ser importantes para a formação do dente nesse período, tá? Então, esse trabalho é um trabalho muito importante para a nossa sociedade de odontopediatria e médica. É um trabalho que eles triaram 214 grávidas, se eu não me engano. Todas as gestantes foram dosadas a quantidade de vitamina D. Elas não foram suplementadas e acompanharam o nascimento do dente dos bebês até 1 ano e meio, 2 anos. E aí eles detectaram que todas as mães que tinham uma carência de vitamina D, essas crianças elas vieram com malformação de esmalte, rugosidade, manchas, tá? De branca até amarelada, dependendo do grau de deficiência que a mãe tinha. Esse é um artigo que conta para a gente, eu falei para vocês, né, da importância da vitamina D para o sistema imune da mãe. A Dani depois vai falar um pouquinho sobre as doenças bucais, né? E entre uma delas, que a Dani vai falar que é a doença periodontal, é muito importante, né? Porque a vitamina D, a partir do momento que ela trata a parte sistêmica, ajudando o sistema imunológico da mãe, ela vai impedir que citocinas, que bactérias agridam esse corpo passando pela barreira placentária. Então, agora a gente vive numa época de Covid, né? Quanto é importante, então, se ela aumenta o sistema imunológico da mãe para prevenção, então, da contaminação do bebê pela barreira placentária. E aí eu convido a Dani para começar a falar um pouquinho. Eu falei para vocês, então, quanto a parte sistêmica, ela vai afetar toda a parte de formação e trazer enfermidades que vão para a gente ser ruins, né? Para a prevenção odontológica durante o decorrer da vida da criança. E a Dani vai falar ao contrário agora, o quanto a parte de doenças bucais da mãe podem trazer riscos para a gestação. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, eu sou a doutora Daniele Pascotto. Eu trabalho também com as meninas nessa questão, principalmente da prevenção, né? E a minha fotinho não está aparecendo aqui. Tati, é você que está aparecendo ainda, não sou eu. Para mim está aparecendo você. Ah, então tá bom, porque para mim está aparecendo você, mas tudo bem, então vamos lá. Então, eu quero trazer para vocês a importância
de você, mamãe, né, de você, gestante, ou das futuras mamães, quem estiver acompanhando a gente que está pensando em engravidar. Por que é importante a gente cuidar da nossa saúde bucal? Qual que é a relação que a nossa saúde bucal vai ter com o nosso bebê? Né? Eu não sei se vocês já conhecem nesse assunto, se vocês já ouviram falar, eu acredito que sim, mas hoje a gente está aqui justamente para abrir um pouquinho a cabeça e entender que nós somos um ser completo, né? Eu brinco muito lá no consultório que a gente não é uma boquinha ambulante que sai passeando sozinha pela cidade, né? Então, tudo aquilo que está no nosso corpo reflete na nossa cavidade bucal, da mesma maneira como a nossa cavidade bucal, ela também vai refletir no nosso corpo. E uma vez que nós estamos gestando, a gente precisa pensar que é uma vida que está se formando aqui dentro e que ela depende completamente dos nossos cuidados, né? E eu, como uma mãe recente, eu sei quanto isso é corrido, o quanto a gestação é corrida, mas a gente precisa pensar de uma maneira multiprofissional, né? Multidisciplinar. O que é isso? São os profissionais dando as mãos para cuidar de você. E aí sim, você ter de uma forma plena todos os cuidados que você precisa para uma gestação segura. Não é verdade? Então, é o dentista, é o ginecologista obstetra, o pediatra, uma nutri materno-infantil. Então, a gente tem que agregar cada vez mais visando a saúde. Né? E aqui a gente vai falar um pouquinho especificamente sobre a doença periodontal, né, que seria a doença das gengivas, que são a estrutura de suporte dos nossos dentes. Mas existem também outras condições, como a cárie, como problemas de canal, ou algum dente que está precisando ser extraído. Então, todas as condições que levam a uma doença, que leva à proliferação de bactéria, a um quadro de infecção, vão gerar riscos para a tua gestação. Né? Então, como eu falei, né, a doença periodontal, ela é uma doença que afeta a gengiva e o osso que está segurando o dente. E ela acontece por conta das bactérias que a gente tem naturalmente na nossa boca. Quando existe um desequilíbrio dessas bactérias, a doença se instala. Então, o que a gente precisa fazer para evitar que isso aconteça? Prevenção. Né? Eu brinco que a prevenção do dentista é uma das mais fáceis, basta uma escova e um fio dental. Né? Então, a gente tendo uma boa higiene bucal, a gente não vai ter problema. É muito comum as pessoas falarem que a gengiva da gestante sangra. É normal a gengiva de gestante sangrar. Gente, vamos pensar. Gengiva sangrar é um indicativo de que aquele tecido está com problema. Então, isso não pode ser considerado normal. É comum, mas ele não pode ser considerado normal, tá? É muito comum acontecerem as alterações, né, nas gengivas em decorrência da gravidez, por conta dos hormônios, né, que a gente tem uma variação muito grande hormonal, e depois a doutora Juliana Paula pode falar belíssimamente para vocês sobre isso, mas uma vez que você tem uma carga hormonal atuante em cima daquela gengiva, existe sim uma sensibilização maior, né? Porém, a doença ela só vai se instalar se você tiver em desequilíbrio. Portanto, se você faz prevenção, se você faz o pré-natal odontológico como parte do teu pré-natal, né, de uma maneira geral, você reduz o risco de adquirir essas doenças. Né? Esse artigo que vocês estão vendo aqui, ele é um artigo bastante importante e ele mostra justamente a relação entre a doença periodontal e os desfechos ruins e desfavoráveis
que podem acontecer na gravidez. Né? Então, ele comparou as mulheres com doença periodontal e ele mostrou que existe um impacto muito maior, né, na gravidez em si, em decorrência de situações, por exemplo, como as substâncias químicas que o nosso organismo libera, que são as chamadas citocinas, que são pró-inflamatórias. Né? Então, o que é isso? Sempre que você tem a liberação dessas substâncias pró-inflamatórias no seu organismo, e isso acontece através do sangue, né, você acaba tendo uma disseminação dessas bactérias, uma disseminação dessas substâncias pró-inflamatórias para o teu organismo como um todo. Então, essas bactérias, elas vão gerar uma inflamação sistêmica, porque ela ganhou a corrente sanguínea através daquele sangramento gengival, tá? Então, aquele sangramento, ele é uma porta de entrada, essas bactérias vão ganhar corrente sanguínea por essa porta de entrada, e elas vão se espalhar pelo corpo e elas vão fazer essa inflamação sistêmica, tá? E essa inflamação sistêmica, essas substâncias, elas podem atingir a gestação, elas podem atingir o útero, de modo a favorecer, por exemplo, uma contração precoce desse útero, né? Levando ao que a gente, dependendo da fase do período gestacional, pode levar a um parto prematuro, né? Pode acontecer danos placentários. Se você estiver numa fase precoce da gestação, isso pode levar a um aborto espontâneo. E você pode ter um bebê com baixo peso ao nascer. Isso tudo por culpa das bactérias bucais, quando elas estão em desequilíbrio. Então, vejam o tamanho da importância que a nossa saúde bucal tem e do reflexo que isso nos traz para a nossa saúde sistêmica, principalmente para esse serzinho que está se formando. Então, quando a Tati falou da vitamina D, a gente tem uma função fundamental da vitamina D na formação dentária, mas a gente também tem uma função fundamental da vitamina D no sistema imunológico. Então, uma vez que você, gestante, está com níveis adequados de vitamina D em suplementação, essa vitamina D vai ajudar a combater essa inflamação sistêmica que pode te trazer um prejuízo. Então, o que vocês podem ver nessa imagem que está sendo colocada agora são esses problemas que eu falei, onde a gente tem a doença periodontal, cárie, problemas endodônticos, são os bulbos canais, durante o processo de gestação, vão levar reflexos negativos tanto na saúde geral, na saúde sistêmica da mãe, quanto do bebê que está em formação. E isso tem como consequência, pode ter como consequência, alterações como o parto prematuro, o aborto espontâneo, como eu falei, se for uma fase muito precoce da gestação, a pré-eclâmpsia, porque isso está completamente ligado com o controle da pressão arterial. Então, vejam a importância que existe em termos esse cuidado com a nossa saúde bucal, em prevenir. Então, o que a gente quer trazer aqui para vocês é isso. A palavra-chave é prevenção, porque quando a gente previne, a gente tem mais saúde. E dessa maneira, a gente também garante que o nosso bebê está seguro. Tati, se você quiser passar o próximo slide. Tati? Tati, pode passar o próximo slide. Joia. Então, como eu falei, o pré-natal, ele deve ser um atendimento, então, multiprofissional, que visa alcançar e manter a integridade das condições de saúde materna e do bebê através da manutenção da saúde bucal.
Pode passar o próximo. E aí a gente vai conversar com a... Então, aí, aqui, o que eu gostaria, né, de trazer para vocês? Né? Como que funciona o nosso protocolo de pré-natal odontológico? Né? A gente faz uma avaliação da condição bucal, a gente faz uma avaliação sistêmica da mãe, são feitas orientações sobre os cuidados que essa mamãe precisa ter para o parto, né, visando também uma amamentação natural, por conta de todos os benefícios que isso vai nos trazer. Nós fazemos isso tudo nessa sessão de pré-natal odontológico, uma orientação dos cuidados que a mãe precisa ter com a sua própria higiene bucal e também do bebezinho no pós-parto, né? E ele é sempre um tratamento integrado. Então, agora, eu gostaria de, além de agradecer pela participação, mas eu gostaria de passar a palavra para a doutora Juliana Paola, porque ela vai conversar um pouquinho também sobre como que funciona esse pré-natal. Né? Quando que você indica para as gestantes fazer esse acompanhamento com o dentista, doutora? Boa noite a todas e a todos. Primeiro, agradecer a vocês pelo convite, meninas, e eu acho o projeto sensacional. Vocês estão de parabéns por esse lindo projeto que é o pensamento da gestante como um todo, participando do dentista também nessa formação, né? Eu sou a Juliana Paola, eu trabalho como ginecologista e obstetra há 18 anos em São José dos Campos e já acompanhei muita gestante. A nossa visão de gestante, com o passar do tempo, foi modificando. Tenho 2 filhos, que fiz o pré-natal completamente diferente daquilo que eu faço hoje, porque a gente mudou o pensamento muito da gestante como um todo, e dessa equipe multidisciplinar, multiprofissional, ajudando a gestante a ter uma gestação tranquila, saudável, onde o obstetra não é o único que vai cuidar dessa gestante. Eu acho que muitos nossos pais, nossos avós, eles tinham só um médico obstetra, iam lá no médico obstetra, fazer o pré-natal e ir embora para casa, né? E hoje não, hoje a gestante chega para mim e descobriu que está grávida, e aí eu vou estar cercada de profissionais para ajudar essa gestante e minimizar os riscos dessa gestação e ter uma gestação muito melhor, né? Entre os profissionais, estou eu, né? Tem sempre uma nutricionista que vai acompanhar a parte nutricional dessa gestante, como é importante a nutrição dela para esse bebê, desde pré-gestacional, pré-concepcional, até primeiro, segundo, terceiro trimestre, inclusive na amamentação. Um profissional da área da educação física, né? Um personal, um educador físico que vai estar acompanhando essa gestante nas atividades físicas, que é muito importante na gravidez. Existe o dentista, né, onde vai acompanhar essa gestante, existe o fisioterapeuta, existe o psicólogo que vai acompanhar também algumas gestantes que precisam ter um suporte emocional. Então, acho que a gestante tem que estar cercada de profissionais que vão amparar ela e ela vai ter uma gestação muito mais segura. Um dos grandes receios da gestante no primeiro trimestre, existia um tabu, né, que a gestante não pode ir no dentista, gestante não pode fazer tratamento odontológico, né, e existe, inclusive, dentistas até que antigamente, não, eu só faço o tratamento odontológico se vier com uma cartinha do seu obstetra autorizando que faça o tratamento odontológico. E hoje a gente sabe o quão importante é a visita ao dentista da gestante já no primeiro trimestre, né? O primeiro trimestre é importante essa gestante ter a saúde bucal, onde ela vai fazer uma limpeza dentária, onde ela vai ver se precisa fazer algum tratamento ou não, né? E fazer a prevenção
de alguma doença periodontal, de dente, mesmo durante a gestação. Então, é importante já, mesmo ela não sentindo nada, ir ao dentista no primeiro trimestre, né? Existe a questão das náuseas, existe a questão do enjoo nesse primeiro trimestre, então a parte é muito importante estar bem da parte odontológica também para poder minimizar esses efeitos do primeiro trimestre. Depois, assim, a saúde bucal vai ser importante, né? Diminuindo os riscos que essa gestante tem no desfecho dessa gestação. Então, como a Dani falou, existem inúmeros trabalhos mostrando que como interfere a saúde bucal em várias intercorrências que a gestante pode ter durante o pré-natal. Então, assim, antigamente se falava que parto prematuro, por exemplo, era só causado por infecção urinária. Então, a paciente tem uma infecção vaginal, uma infecção urinária, e ela vai ter um parto prematuro. E hoje a gente sabe que não. Qualquer processo inflamatório sistêmico no nosso organismo pode aumentar o risco de parto prematuro por estímulo das interleucinas, das citocinas inflamatórias no nosso organismo. Então, assim, se a gente pensar que precisa manter a saúde bucal para poder melhorar os riscos e não diminuir os riscos de processo inflamatório do organismo, para ter um desfecho melhor da gestação, isso é fundamental, né? Então, assim, o tratamento se dá, e hoje mesmo passou uma gestante comigo e perguntou, eu posso fazer um tratamento, preciso tirar um dente? Pode por quê? Claro que não vai fazer um tratamento que possa ser postergado para depois da gravidez, que não tem necessidade agora, né? Então, não, eu vou fazer só uma cerâmica. Não, mas assim, precisa fazer? Vai fazer. Vai fazer independente da idade gestacional, independente se está no primeiro, segundo ou no terceiro trimestre, né? E isso vai ajudar a gestante a ter uma gravidez com um desfecho muito melhor. No próximo slide, Tati. Oi, vou passar, que estão falando aqui comigo. O próximo slide mostra que como a gente pensar nessa gestante com a melhor da flora oral, como existe correlação também com a melhor da flora vaginal. Então, existem trabalhos mostrando que até a flora oral se correlaciona com a flora vaginal, né? E a alteração da flora oral se altera a parte flora vaginal também, com aumento de riscos para essa gestante. Então, manter a saúde bucal, manter a flora vaginal melhor, vai fazer com que o desfecho da gestação seja muito melhor do que a gente quer. A gente quer gestante bem, bebê bem, e final feliz, onde mãe e bebê ficam bem. E pensando nisso, né, se a gente pensar que o bebê é importante na pré-gestação, na concepção, os pais saudáveis, formar bebê saudável e ter uma gravidez saudável, a gente pensa no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre e no parto. A colonização, o parto normal, faz com que esse bebê que nasça de parto normal seja melhor colonizado e tenha uma saúde bucal, saúde sistêmica do bebê melhor, porque a colonização do bebê pela vagina da mãe, pelo parto normal, faz com que esse bebê tenha uma melhor colonização de bactérias, e isso faz com que esse bebê, em termos de saúde bucal, também seja um bebê mais saudável. E, em seguida, a amamentação. A amamentação faz com que esse bebê desenvolva a parte da musculatura bucal, colonização, adquire anticorpos pelo colostro, adquire anticorpos pelo leite materno e vai fazer com que tenha uma saúde bucal também melhor, né? Bebês que mamam no peito da mãe, com certeza, daí depois vai ser, e isso depois, com certeza, vocês acompanham-se a gestante e depois vão ter o desfecho do bebê, fazendo a avaliação desse bebê, onde, desde o início,
também é levado esse bebê ao dentista para ser avaliado. Então, assim, é tudo um conjunto, né? Desde a pré-concepção até o desfecho final, que é a amamentação. Então, claro, não pode ter um parto normal, porque não conseguiu, porque o bebê não teve, o bebê está sentado, ou realmente teve um sofrimento fetal. Tem outras partes que compensam, né? Então, assim, a gente tem que pensar o que a gente pode dar de melhor para esse bebê, o que a gente pode dar de melhor para essa gestante. Então, assim, o meu desfecho final para todos vocês é assim, para ter uma gravidez saudável e bebês saudáveis, o acompanhamento multidisciplinar e o acompanhamento odontológico é muito importante e vocês estão de parabéns, meninas, e eu acho que é o grande futuro fazer um pré-natal odontológico. Isso pena que eu não vou mais ficar grávida e que não vou ter mais essa oportunidade, mas eu acho que as gestantes que tiverem a oportunidade de fazer pré-natal odontológico e acompanhamento multidisciplinar vão se beneficiar muito de gestação e bebês mais saudáveis. Ô, Ju, a Amanda está perguntando aqui no chat. Gente, deixa eu explicar para vocês. A gente estava com um problema no chat, pelo YouTube. Então, quem quiser fazer pergunta ainda, pode fazer, mas tem que estar logado no Gmail, tá? Para que a gente consiga ver. A Amanda Reis fez uma perguntinha aqui, e ela perguntou quanto que a gente precisa de vitamina D. E para quem não tem tempo de tomar o sol, o que a gente pode fazer? Você quer responder e depois eu complemento, Ju? Pode ser. Então, assim, a vitamina D foi incorporada a um exame pré-natal que antigamente ninguém se pedia, né? Então, assim, eu, quando fiquei grávida, meus filhos têm 18 e 13 anos, não fiz dosagem de vitamina D na gravidez. Então, isso foi incorporado porque eles viram quão importante é a vitamina D para a gestação e para o bebê, né? Então, assim, depende dessa dosagem inicial para a gente suplementar a quantidade necessária para essa gestante. Então, assim, o ideal hoje, se a gente colocar em parâmetros que a gente tem, que acima de 30, a gestante tem que estar com valores acima de 30 de vitamina D. A gente mantém gestante, mais ou menos, num valor de 40 e 50, né? Então, se há uma gestante que já tem esse valor de base, não precisa ser suplementado, né? Mas garanto, hoje, que raríssimas gestantes vão ter esse valor, porque a gente não toma sol o suficiente, a gente não tem na alimentação uma quantidade grande de suporte de vitamina D. Então, assim, a maioria das pessoas já não tem quantidade suficiente de vitamina D. Na gestação, que existe uma necessidade maior, vai ter menos ainda. Então, o ideal é dosar e suplementar para manter a vitamina D no nível mais alto. É isso mesmo, Ju. E os trabalhos que a gente tem hoje na área de odontologia, a vitamina D ela tem que estar acima de 40, né? E as mamães que... É difícil encontrar uma mãe que chega no consultório com essa dosagem. Geralmente a gente tem que suplementar, porque é difícil quem tem tempo para tomar sol também, e às vezes o período que a gente está de inverno não tem a mesma quantidade de sol para se expor, né? Então, e é um período que a gente não pode brincar, é um período muito importante. Então, essa quantidade tem que ser assertiva. E aí precisa passar por uma avaliação, né? Ou no pré-odontológico de quem sabe, do dentista que sabe fazer, né, essa avaliação da suplementação, que é muito importante, ou com o seu obstetra, sempre em conjunto, né? Com o obstetra que está cuidando da gestante. E não precisa ficar com medo de suplementar a vitamina D e de ficar em excesso, porque assim, os níveis tóxicos de vitamina D são muito altos, né? Sim, você precisa ter dosagem de vitamina D acima de 100 para a gente pensar em nível de toxicidade.
Então, assim, por mais que se fale, não é demais, não, fiquem tranquilas, porque assim, manter, minha vitamina D está 50, 60, estou suplementando, não tem problema nenhum, né? É melhor manter entre 40 e 60 do que abaixo de 20, de 30, né? Então, é essa ideia da vitamina D. Uhum, é isso mesmo. Agora eu que tenho uma pergunta, então, para complementar. Pergunta, Dani. Doutora, você falou sobre se a vitamina D tiver com uma dosagem adequada, que a gente não precisaria suplementar. Mas essa vitamina D, ela vai ser consumida ao longo do tempo, né? Você, então, sugere fazer novos exames para fazer um acompanhamento e aí ver se essa vitamina D precisa ser complementada? Os exames de sangue do pré-natal têm que ser feitos no primeiro, segundo e terceiro trimestre, né? Então, e de acordo com o que precisar ser suplementado na gravidez, tem que ser suplementado. Então, também o que a gente antigamente não se pedia, não se fazia parte do protocolo de pré-natal, que é o ferro, a ferritina, a gente só pedia hemograma, hoje já é incorporado ferro e ferritina, a gente vê que existe uma depressão muito grande. A gestante, eu falo para as minhas gestantes assim, que tem um serzinho que está um sanguessuga ali, né? Então, assim, vai crescendo e vai diminuindo, vai depletando o que você tem no organismo. Então, assim, mesmo que essa gestante tenha 40 de vitamina D no primeiro trimestre, no segundo trimestre, provavelmente ela vai ter menos, né? E vai precisar, de repente, suplementar no segundo. Então, eu sempre faço dosagens nos 3 trimestres. Primeiro, segundo e terceiro trimestre. E, às vezes, até se tem uma deficiência maior, que eu preciso ver se está legal a suplementação, eu, depois de um mês, 30, 40 dias, eu repito para a gente poder avaliar se está sendo eficaz a nossa suplementação. Muito bacana. Tem uma pergunta aqui de um papai agora. O Eric está perguntando. Caso alguma mãe não tenha feito o acompanhamento pré-natal odontológico nos primeiros 4 ou 5 meses, ainda é possível ter os benefícios ao começar após essa etapa da gestação? Para mim, sempre tem benefício, independente de que época que é feito o acompanhamento. O risco maior, por exemplo, de parto prematuro é com 30 semanas, 31, 32, né? O risco de abortamento no primeiro trimestre. Então, assim, perdeu o primeiro trimestre. Não adianta mais? Adianta. Adianta porque a gente consegue prevenir várias intercorrências que tem no segundo e no terceiro trimestre também. Então, assim, é válido sim, e eu acho que o acompanhamento até o último trimestre. Perdeu o primeiro e segundo trimestre, então no último trimestre, vale a pena ir no último trimestre também, porque isso vai ajudar, inclusive, na prevenção de parto prematuro e na colonização dessa mucosa oral para o parto também, inclusive. Então... muito bacana. Eu tenho uma experiência para passar. Eu atendi uma mãezinha que estava com dor, né, por um problema de canal, com 36 semanas de gestação. E uma coisa até que isso me fez lembrar é que muitas vezes as pessoas esperam, né, com medo do tratamento, com medo de anestesia, mas a dor também pode levar, né, a uma aceleração do parto, né? E assim, o medo, a gestante tem medo de, é porque vai precisar tirar um raio-x, é porque vai precisar tomar anestesia, e a gente vê que não tem problema nenhum, né? A gente faz proteção abdominal quando precisa tirar um raio-x e não tem problema. A gestante hoje, se precisa fazer uma tomografia por conta do Covid, hoje em dia se faz, porque a saúde da gestante é muito mais importante do que em si o risco que isso vai causar, né? Então, assim, tratamento de canal, vai tratar? Vai tratar. A dor é importante, e a dor pode levar ao parto prematuro também. Então, você tratou, né, Dani? Eu tratei. Tratei. Com certeza.
Tem que tratar, faz parte do nosso protocolo, né, Dani? Sem dúvida, sem dúvida. Não, o ponto é que muitos profissionais, acho que pela falta de conhecimento mesmo, eles acabam falando para as gestantes que elas não podem receber o tratamento, né? Eu vejo, às vezes, dentistas falando isso. Então, é muito importante a gente poder disseminar essa informação para que as mães saibam que, se elas precisarem, elas estão bem apoiadas, né? Tanto na literatura científica quanto em profissionais que são especializados nesse tipo de atendimento. Eu brinco, né, nas palestras de gestantes que eu dou, que você não vai fazer um clareamento enquanto você estiver gestante, né? Então, esse tipo de procedimento, você vai esperar o bebê nascer. Mas se é um quadro, uma situação de risco, né, de infecção, de dor, a gente precisa restabelecer a saúde, a gente precisa, pelo menos, tirar essa dor, né? Então, que as mamães saibam que vocês têm profissionais que podem ajudá-las, que sabem o que estão fazendo. Não, e com certeza, porque assim, se ela vai num dentista e o dentista fala, não pode fazer tudo, ou só vou fazer se seu obstetra autorizar, fizer uma cartinha autorizando, ela vai se sentir insegura de fazer, né? Sim. Então, assim, tem que mudar a mentalidade de que gestante não pode fazer tratamento, não pode fazer limpeza de dente, até com relação ao sangramento gengival, e na verdade, viram um ciclo vicioso, né? A gestante tem um sangramento gengival, tem uma gengivite, aí ela não passa o fio dental porque sangra, aí o fato dela não passar fio dental piora a gengivite, piora a colonização de bactérias e vai virando uma bola de neve, né? Então, tudo isso vai piorando. Ela tem que entender que mesmo teve algum sangramentozinho, vai passar o fio dental mesmo assim. Gestante sangra um pouco mais? Sangra. Gestante às vezes sangra um pouco mais no nariz, sangra um pouco mais na gengiva, tem um nível de sangramento um pouco maior. Mas não é normal passar o fio dental e ficar sangrando, que nem você falou, Dani, não é normal. Uma coisa está ali. Então, às vezes está uma gengivite e está passando o fio dental por uma gengivite, está ali com alguma bactéria e aí sangra, e se ela parar de passar, vai piorar, né? Então, assim, por isso que é importante estar sendo avaliada quando está começando a ter sangramento gengival, se é realmente só da gestação ou se não tem algum quadro inflamatório aí nessa gengiva. É isso que eu ia falar, Ju. Isso é muito importante, faz parte do nosso protocolo de atendimento. Então, nessa avaliação sistêmica, a gente pede vários marcadores inflamatórios, né? E aí, esses marcadores inflamatórios, junto com toda a avaliação bucal, ele mostra para a gente o quanto a gente precisa, às vezes, desinflamar essa paciente, porque só o fio dental, só a limpeza no consultório, às vezes não vai ser o suficiente, né? E aí é importante fazer essa avaliação sistêmica também. Essa semana mesmo, eu atendi uma mãe no consultório que o primeiro parto dela foi prematuro, o segundo parto também foi prematuro. Essa segunda criança, que ele é pequenininho, ele tem 2 anos e meio agora, eu estou atendendo, tem cárie em quase todos os dentes, com malformação de esmalte, de dentina. Então, assim, fiz a avaliação bucal da mãe também. É uma mãe que tem uma doença periodontal super agressiva, uma carência de vitamina D assim, lá embaixo, marcadores inflamatórios altíssimos. Então, a formação do dente dessa criança, que foi prematura, já vem desde a gestação. Apenas, né, não sabia, não tinha o conhecimento para fazer essa prevenção lá durante a gestação. Então, a Neuzinha está quietinha, quer falar alguma coisa? Sim, eu quero que saber dizer que nesse protocolo que a gente tem para atender a pessoa, a gente vai buscar isso mesmo, buscar toda essa peculiaridade.
E com relação a gengivite que estava falando aí, né? Eu falo, se está sangrando aí, que tem que passar várias vezes o fio dental. E as pessoas, se sangrou, a pessoa já não quer mais. Aí você tem tratamento que você faz no consultório, que você pode conseguir que essa pessoa tenha um desfecho muito bom. É isso mesmo. E tem que lembrar também que nós somos modelo para os nossos filhos, né? Sim, com certeza. Então, eu acho que as perguntas, eu não estou vendo mais nenhuma pergunta aqui. Não tem mais nenhuma pergunta. Não, né? Não. Eu queria falar para as mamães que estão assistindo que essa é a nossa primeira live. Foi uma live que a gente montou, eu, a Dani, a Neuzinha. Deixa eu tirar a apresentação para ficar a carinha de todas as meninas aqui. Aí fica só a gente. Então, foi uma live que a gente montou, a gente está aprendendo, né? Conseguimos fazer uma live junto, às 5. E eu espero que tenha sido trazido bastante conhecimento para vocês, mamães, gestantes, ou quem quer gestar, né? Ainda é uma live que a gente idealizou junto com o grupo da AMO Odontopediatria, né? A intenção da AMO é correr o Brasil inteiro, né? Unindo odontopediatras que tenham o mesmo padrão e o mesmo pensamento de trabalho, né? De protocolo integrativo de tratamento da criança durante a infância. Eu acho que tem algumas AMOs de outros estados assistindo a gente, então que essa live sirva também para vocês como exemplo, para que vocês comecem a fazer também por aí. Juntos, nós odontopediatras, nós não somos concorrentes, nós somos mais fortes, porque a gente une conhecimento, e foi assim, com o conhecimento de cada uma, que a gente montou esse protocolo integrativo. E aí, juntando também com protocolos integrativos, né, de obstetra, que nem a Ju, que está aqui com a gente hoje. Que foi um presente, né? A Ju foi um presente para a gente hoje. Obrigada. Eu sou super fã do seu trabalho aqui em São José dos Campos, né? A Ju tem um trabalho lindo, né, como obstetra e ginecologista em São José, sempre priorizando esse parto natural, né, a amamentação, uma mãe saudável. Então, é tudo que a gente quer do nosso lado, como profissional, né, Neuzinha, né, Dani? Com certeza. A frase é: não existe vida sem respiração e não existe uma boa vida sem uma amamentação perfeita, né? Então, a gente tem que trabalhar muito, também reeducar a criança. Hoje em dia, a gente tem muita criança no consultório que respira pela boca, então faz a respiração pelo nariz e pela boca e dorme de boquinha aberta. E assim vão todos os problemas relacionados com isso, né? E os adultos também, tem muitos que não respiram, né? Sem dúvida. Inclusive, nessa época de Covid, se você não fizer uma respiração perfeita, você só fizer a respiração pela boca, você está fazendo uma respiração errada. Sem dúvida. Então, certo. A gente quer agradecer a presença de todo mundo. Quem sabe logo a gente monta outra, né? Quem tiver alguma sugestão de assuntos que vocês queiram saber sobre pré-natal ou sobre odontologia integrativa, pode mandar que a gente monta a live para vocês, tá? E aí a intenção é essa, o conhecimento ele tem que ser disseminado, né? Porque a importância da live é ter conteúdo, não adianta ela sem conteúdo. Então, esse conteúdo foi excelente. E obrigada, viu, Ju?
Você completou o nosso trabalho, o que gostaríamos de expor, você completou. Obrigada. Obrigada por vocês iniciarem, encabeçarem esse projeto maravilhoso que é já aqui na nossa cidade. Muito legal. Parabéns. Obrigada, meninas. Dani. Pela parceria. Obrigada a todos que participaram, que assistiram, que ainda irão assistir, né? Nós estamos à disposição, né? Sim. Quem precisar de alguma coisa, é só mandar mensagem para a gente. Tem lá ainda onde vocês se inscreveram, aquela página da Amo Odontopediatria. Lá vocês conseguem mandar mensagem se quiserem saber alguma coisa sobre a consulta do pré-natal, tá? E é isso. Uma boa noite para todo mundo. Fiquem com Deus. Obrigado, pessoal da Amo Odontopediatria, que trabalharam a tarde inteira para descobrir como iam colocar as 4 aqui, jogar para algum outro, né? A gente está fazendo pelo Zoom, jogando para o YouTube. E aí... Parabéns, Nelson, Nilce e Júnior. As coisas vão se acertando, né? A gente vai, com a experiência, a gente vai conseguindo cada vez mais melhorar e a gente está aqui para isso mesmo, né? Inclusive, sugestões, opiniões são bem-vindas. Isso. Sempre. Um beijão, uma boa noite para todos vocês. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Um ótimo começo de fim de semana. Amém. Namastê. Namastê. 9 horas em ponto. Ó, que bom. Pontualidade britânica. Beijinho. Tchau, tchau.